Queridos irmãos, eu quero dizer que para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez. Estive em outra ocasião e quero agradecer o carinho, a hospitalidade de todos os irmãos da CIB e do pastor Leandro, que proporcionou a minha vinda aqui. Obrigado por todos que também atenderam o convite pela internet e vieram aqui apreciar a palavra de Deus. Queridos, e se vocês também estão procurando uma igreja bíblica em Goiânia, aqui na região, ele esqueceu de perguntar para levantar a mão quem era desigrejado, porque o número de desigrejado quase que é maior do que os igrejados, né, no Brasil. Aqui está uma igreja, uma excelente opção de uma igreja fiel às Escrituras, reformada, uma igreja de confissão histórica, uma igreja cristocêntrica, o que eu recomendo de todo o meu coração. Vamos agora ler a palavra de Deus, Josué 24, verso 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Nos atrevemos a ir a Ti em oração, não fiados nas nossas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias. Pela mediação do Teu Filho, cônscios da Sua grandeza, majestade, glória, cônscios também da nossa pequenez, indignidade, miserabilidade. Tem compaixão de nós, Senhor. São tempos sombrios, escuros, tenebrosos. A parte da sua graça não resistiremos. Sê conosco, Senhor. Estende a sua mão poderosa. Despeja da tua graça, Senhor. Estamos cansados de retórica, discursos, apresentações circenses, shows. Queremos manifestação do Espírito Santo, de poder. Senhor, faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se possível, ninguém andando ou conversando, só quem está trabalhando no evento. É necessário reverência. Estávamos conversando com o pastor sobre a reverência que o povo de Deus tem perdido nesse tempo. O temor de estar diante de um Deus triplamente santo. Temos que recuperar isso. O tema desse final de semana é sobre família. Então, eu escolhi temas para pregar dentro desse tema principal sobre família. E eu vou pregar um tema que não é muito comum nos púlpitos das igrejas brasileiras. Redescobrindo o culto familiar. Redescobrindo o culto doméstico. O culto familiar é uma prática que tem sido esquecida pela igreja moderna. Entretanto, sempre foi observado e praticado ao longo dos séculos pelas igrejas históricas. Mas no Brasil não é muito comum entre as famílias cristãs da igreja brasileira. A falta e a ausência do culto familiar talvez seja uma das causas da superficialidade dos cristãos atuais. A falta do culto familiar faz com que o trabalho pastoral seja dobrado.
e sobrecarregue a igreja local, que tem que ficar inventando 1 milhão de ministérios de formas, de jovens, adolescentes, irmãs, idosos, círculos de orações e quinteto, quarteto, dueto, para tentar fazer aquilo que seria dever dos pais, dentro do ambiente cultico, ambiente familiar. A.W. Pink, a esse respeito, disse: visto que o crente não pertence a si mesmo, escute, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo o que ele é, o crente tem de servir como a testemunha de Cristo. Juntamente com a igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. Você não tem ideia os benefícios do culto doméstico, do culto no lar. Através dele, nós evangelizamos nossos filhos. Ele é o principal meio de evangelização dos membros da família. Quantos testemunhos eu já ouvi de homens que se converteram com a prática do culto do lar sendo liderada pelo seu pai. Através do culto do lar, nós guardamos a pureza doméstica e crescemos em santidade. Através do culto doméstico, nós ensinamos a razão da nossa fé aos nossos filhos. O culto doméstico também serve de termômetro espiritual da família. Nós conseguimos avaliar, aquilatar a qualidade da espiritualidade da nossa família. Na época dos puritanos, para você ter uma ideia, pais eram disciplinados se não fizessem o culto doméstico, porque consideravam um pecado contra a família. O culto familiar, irmãos, é extremamente importante, e é o principal método para crescer em piedade. De modo que Jonathan Edwards disse, em um dos seus sermões, está escrito: antes de concluir minha pregação a esta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes de famílias, como pastor deles. 2 pontos. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham uma constante diligência em atividades desse tipo. Em 1847, o pastor presbiteriano James Alexander comentou a respeito do declínio óbvio deste dever, dizendo: neste aspecto, nossa igreja não pode se comparar à do século 17, juntamente com a observação do domingo e da catequização das crianças, o culto familiar perdeu o seu lugar. Há muitos chefes de família, membros de nossas igrejas, alguns pastores e diáconos, que não mantêm nenhum tipo ou nenhum culto de adoração a Deus em suas casas. Meu irmão, obviamente, eu não vim à fé e descobri essa maravilha logo de início. Eu fazia parte dos números daqueles milhões de brasileiros que não observam, não praticam o culto familiar. E desde então, quando eu redescobri e apliquei em nossa igreja, você não tem ideia a mudança drástica que ocorreu em nossa comunidade
e na minha própria vida, com a prática do culto doméstico. Se você quer um avivamento na sua igreja, comece pelas famílias, pelos lares. Porque a família não é reflexo da igreja. A igreja é reflexo da família. Eu vou dar aqui pelo menos 4 razões para realizarmos o culto familiar ou o culto doméstico. Pelo menos 4 razões. Primeira, somos mordomos de Deus. Segunda, nossos filhos nasceram em lares cristãos. Terceira, o culto no lar nos prepara para o culto público. E quarta razão para realizar o culto familiar, o declínio espiritual da igreja. Vamos para a primeira razão. Por que devemos realizar o culto doméstico? Porque somos mordomos de Deus. Escute, o salmista disse que os filhos não são nossos, são dons de Deus para nós. São filhos dele, entregues a nós, para que como mordomos, cuidemos deles. Salmo 127, 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nossos filhos não nos pertencem a Deus, são dele e não nossos. Ele nos entregou estes filhos para cuidarmos como mordomos dele, com o fim de que sejam salvos, ok? Neste sentido, não existe melhor maneira de exercer a mordomia no tocante aos filhos do que praticar o culto doméstico. Lembre-se disso, meus irmãos. Esses filhos foram nos entregues, mas são de Deus. É o nosso dever zelar por essas crianças. Deus condenou o povo de Jerusalém na época de Ezequiel, por sacrificar seus filhos. E por quê? Porque estavam destruindo a preciosa possessão do Senhor. Ezequiel 16, 20, 21. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me gerastes, o sacrifício a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregastes como oferta pelo fogo? E qual é a maneira de destruir a possessão do Senhor? Ignorando suas almas, não evangelizando, discipulando, não os formando para serem cristãos e servos do Senhor. Deus tenciona que propaguemos o evangelho através de famílias piedosas. O desejo do nosso coração para os nossos filhos deve ser o mesmo do apóstolo Paulo com relação aos Gálatas. Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Pais, vocês sentem dores de parto pelos vossos filhos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eles não se converterão por osmose. É necessário que haja pais nos bastidores de joelhos e com as Bíblias abertas. O primeiro ministério de um homem, se ele tem filhos, o primeiro ministério de um homem, se ele é casado, é a sua esposa. E o segundo ministério, se ele tem filhos, se ele é pai, são seus filhos. Nesse sentido, não existe melhor maneira de gerar Cristo nessas crianças do que fazê-lo em um culto doméstico. Eu aprendi muito com o Dr. Joe Bick sobre o culto doméstico. E ele me disse, ele tem 75 anos, e até hoje ele se lembra do seu pai abrindo a Bíblia, ou lendo o Peregrino com lágrimas, e aquele menino na tenra idade, impactado com a piedade do pai, o compromisso com o pai.
E um dia eles se reuniram para falar com o pai, já velho, quase morrendo, pastor Leandro. E todos se juntaram, e a mãe disse: falem algo para ele quando vocês vierem, está no leito de morte, algo que mais marcou. Nenhum dos filhos combinou. E todos os filhos, ao dar a última palavra para ele, foram unânimes em dizer: pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo culto doméstico. Todos eles. E todos se converteram com o culto doméstico. Essa é a primeira razão, porque nós observamos o culto doméstico. O segundo motivo para realizar o culto doméstico é que seu filho nasceu em um lar cristão. Eu não entendi. A providência fez com que seus filhos nascessem em um lar onde Deus é adorado, honrado e servido. Portanto, Deus quer que isso seja transferido a eles. Se Deus não tensionasse salvar seus filhos, eles teriam nascido em um lar de incrédulos, de pagãos ou de hereges. Mas o fato da providência ter feito eles nascerem em um lar cristão, Deus tenciona salvá-los. Deus tenciona que este conhecimento seja transferido a eles. Salmo 78, verso 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Isso aqui não é outra coisa senão o crescimento orgânico da igreja. Crentes produzindo outros crentes. Isso está faltando na igreja. O que ouvimos, o que recebemos, não encobriremos aos nossos filhos. Se a providência de Deus colocou os filhos onde o evangelho é vivido, pregado, praticado, onde há pais cristãos, você deve entender que Deus tem um propósito para estes filhos. 2 Crônicas 20, 32, e Josafá andou no caminho de Asa seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Essa é uma forte razão porque você tem que observar o culto doméstico. Eu tenho, até pouco tempo eram 2 filhos, chegou um e agora, 3 meses. Mas vou colocar esses 2. Eu tenho 2 filhos, um de 11, outro de 7 anos. Como eu e a mãe dele temos orado, chorado para que eles se convertam na tenra idade, para que eles não vão seguindo ou seguindo após o filho pródigo, para que não tenham que passar por todo aquele processo doloroso de maconha, cocaína, prostituição, drogas, ocorrência, prisão, tentativa de suicídio, de homicídio, meu Deus do céu. Por isso eu e a mãe clamamos, choramos, oramos e tentamos a todo custo praticar o culto doméstico, porque se a providência nos deu filhos, fez com que esses meninos nascessem num lar cristão, mais do que isso, num lar pastoral, Deus quer salvá-los. E se o jugo for desigual, pastor? Como eu vou fazer o culto doméstico se eu tenho um marido bêbado, endemoniado, ou uma mulher ímpia? Não tem problema. A parte crente prevalece na influência sobre os filhos. 1 Coríntios 7, 13 e 14. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. As trevas do seu marido e a sua luz contra os filhos de vocês, sua luz prevalece sobre as trevas do seu marido. O que está em ti é maior,
O poder persuasivo, influenciador, regenerador, santificador, salvador, salvífico, está sobre você. Faça você, mulher, se for sozinha, ou faça você, marido, se for sozinho. Terceira razão para observar o culto doméstico. O culto no lar nos prepara para o culto público. Isso aqui eu estudei bastante, refleti como pastor de igreja há 20 anos. Você já viu que tem gente que não sabe se portar no culto público? A criança fica no sagão falando já quem pôr para quem vai chutar a canela do diácono e sai correndo. Passa a mão nos bancos para ver o tanto de chiclete. É gente atrasada, mal vestida, não canta na hora do louvor, não presta atenção na pregação, é celular. Meu Deus! O culto familiar nesse sentido tem uma importância em prepará-los, ensiná-los a terem reverência, pontualidade, prestarem atenção, interagir com a música, com o canto, prestar atenção na pregação, exercitar a oração silenciosa. Mas é talvez, pastor, desculpa, a criança deve estar indagando. Eu só faço na igreja, eu só reproduzo na igreja o que eu faço na minha casa. É, Pedrinho? E como é que é na tua casa? Uma baderna. O culto no lar nos prepara para o culto público. Mas primeiro, antes da adoração familiar, tem que haver a nossa adoração particular. É assim, ó. A adoração particular nos prepara para a adoração familiar. Não podemos realizar um bom culto familiar sem uma vida devocional, sem o culto particular. O que Paulo falou? Eu vos entreguei o que primeiro recebi. Como é que tu vai entregar alguma coisa, pai? Não lê Bíblia, não tem vida de oração, pai. Tu vai confundir Noé com Maomé, pai. Tu está iniciando teu filho no Islã e nem sabe, pai. O culto doméstico é fruto de uma vida pessoal piedosa, um homem de joelhos, um homem que se debruça nas escrituras, um homem cheio do Espírito Santo, agora está apto para conduzir o culto familiar, porque agora ele só vai manifestar, vai ser só uma expressão do que ele é no particular. Agora sim, nossa adoração familiar. O culto familiar sendo regular, sendo santo, gracioso, levará a família a reproduzir isso no culto público. O culto então é assim, o culto no lar se inicia, você estabelece ele, você inicia. Depois ele passa a ser frequente, regular. E esse culto contém os elementos fundamentais do culto público: orações, cânticos, leitura e meditação. Assim, os membros da família, não precisa ser só os filhos, envolve também a esposa ou o marido, no caso, outras pessoas que se ajuntam. Assim eles entenderão, primeiro, a importância do culto público. Não é um evento qualquer. Vai ver o que o salmista diz: celebrai toda a terra com júbilo ao Senhor. Já chegou nesse salmo? Celebrai com cântico todos os moradores da terra. O que o salmista está exaltando? Que no fim de semana vai ter a maior atração do universo. Quem é, pastor? Pavarotti virá cantar aqui? Não. José Carreiras? Não. André Bocelli? Não. É o Cristiano Ronaldo que vai jogar aqui? Não. Quem, pastor? É o Elon Musk? Não. O que vai acontecer? O culto público da igreja local é o maior evento do universo. Lê esse salmo. O dia que eu expus esse salmo, eu fiquei encantado.
celebrar com júbilo todos os moradores da terra. Mas o que está acontecendo? É o santo culto a Yahvé. Segundo, eles entenderão que a adoração não se pratica ocasionalmente. Eu não sei se o pastor tem esse problema, acho que é só em Franca. Alguns irmãos não entendem, eu acho que o culto é ocasionalmente. Irmão que só aparece em dia de ceia. Você vai ter algum mutirão assim, aquele que ela vai ser beneficiada, né? Ela não vem para ajudar no mutirão, ela vem para pegar a cesta do mutirão. O culto doméstico nos ensina que a adoração se pratica de forma regular, é uma obrigação. O que mais? Através do culto familiar, eles entenderão que ele não é irrelevante. Eu costumo dizer para os meus filhos assim, eles acordam dia de feriado, ou dia fim de semana, ou quando ganham brinquedos novos, mal o sol nasce, eles já estão lá, e brincam e comem, depois brincam e comem, aí vai chegando ali perto das 8h09, eu chego lá, aquele pastor estraga prazer, aquele pai, né? Oh meu Deus, eu queria ser João Filhinhos, mas eu sou João Batista, raça de víboras. Não dou muito certo com filhinhos. Que horas são, filhos? Meu filho tem um relógio digital. Ô papai, 20h50. 10:50. Vocês viram hoje o que vocês fizeram? Nadaram, jogaram futebol, lego, comeram, chuparam pirulito. E até agora, vocês não se lembraram do Senhor. Vocês não mencionaram o nome dEle. Vocês não pegaram a Bíblia para ler, nem mesmo a ilustrada. Vocês não oraram sequer agradecendo a refeição. Se vocês dormirem, sem ter tido qualquer tempo com o Senhor, o dia de vocês terá sido inútil. Então estou mostrando que não é irrelevante as escrituras, a adoração, o canto, a pregação. Eles aprendem através do culto doméstico. E por fim, assim eles entenderão, estarão prontos para o culto público, conscientes que em um culto há reverência, temor, pontualidade, participação e responsabilidade. Último, quarta razão para observar o culto, o declínio espiritual do povo. Em Josué 24, 14 e 15 lemos: agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção, essa aqui é a quarta razão que aprendemos aqui. Primeiro, geralmente o declínio espiritual de uma igreja se dá ou é evitado pelo estado espiritual das famílias. E repito, geralmente o declínio espiritual de uma igreja se dá ou é evitado pelo estado espiritual das famílias. Você quer uma nação forte, um estado forte, uma igreja forte? Tenha famílias fortes. Por isso esse projeto, esses governos com essas ideologias, tem um alvo específico. A principal célula da sociedade, o último reduto de poder a cair, a família. Porque se corromper a família, corrompe a nação, o Estado, a igreja. Por essa razão temos que observar. Quando chega para mim assim: pastor, sua igreja é bíblica? Não sei, você tem que ver as famílias. Se elas forem bíblicas, minha igreja é bíblica. Sua igreja é espiritual, tem que olhar as famílias. São as famílias que definem o estado da igreja. Que mais? Por que as igrejas estão tão frias e cheias de carnalidade? Porque mesmo em lares de
mesmo em lares cristãos, históricos, se vê tanta desunião, mau testemunho, pouca espiritualidade? Resposta: a ausência do culto doméstico. Repito, a condição espiritual das famílias é medida pelo culto no lar. Veja, o Sínodo da Nova Inglaterra, em 1679, escute isso, eles se reuniram em Boston para responder a seguinte pergunta da Corte Suprema da colônia de Massachusetts: quais são os males que tem provocado o Senhor trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Os líderes apresentaram 40 razões como resposta. A sexta razão dizia, escute: há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade, e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros ao redor de tais casas, e sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência do governo da família. Veja só, eu não sei quem disse isso, que o púlpito governa o mundo. Se o púlpito tem essa importância, a família está em segundo lugar. Pode-se dizer que a família é o termômetro da sociedade. Porque, agora você deve se perguntar, por que existe a ausência do culto doméstico? Prepara. Por que ele não é praticado? Por que ele está ausente no nosso contexto? É porque não encontramos homens como Josué, ousados, intrépidos, fiéis, capazes de liderar sua família. A geração de Josué foi santa, obediente, foi cultica. Por quê? Porque se observava, no contexto hebraico, o culto familiar. A Bíblia ensina que o verdadeiro cabeça do lar é alguém que lidera a sua família na adoração diária ao Deus vivo, porque tenho conhecido Abraão, que há de ir após a sua família, instruí-la na justiça e no caminho do Senhor. Novamente, James Alexander disse: nenhum homem pode aproximar-se do dever de liderar sua família em um culto espiritual sem uma solene reflexão do papel que ocupa em relação aos seus deveres. Homem é o chefe do lar por divina e inalterável instituição. Estes são deveres e prerrogativas que ele não pode transferir. Quando eu passo 1, 2 dias seguidos, 3, sem fazer o culto doméstico, e às vezes por razões justificáveis, eu fico muito pesado. Quando não me acho um irresponsável, prega nos púlpitos do Brasil, ganha multidões, tem o rosto estampado na internet, e os filhos comendo comida do demônio. Quantos pregadores você não conhece assim? Quantos aí da década de 80 e 90 já caíram, e o problema era de caráter familiar, conjugal? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Eu não quero trabalhar 12, 13, 14, 18 horas, e ver meus filhos sem pai, e não assistir o crescimento deles, e não ver o futebol deles, e não na reunião escolar deles, e não brincar de pega-pega com eles. Isso é vida, meu irmão.
estamos tão atarefados, a nossa agenda está tão concorrida que não tem espaço para os filhos. Estamos terceirizando tudo, terceirizando a educação, a recreação, estamos terceirizando o discipulado, enfiando tudo para a igreja, ou para a psicopedagoga, ou para o líder de escola dominical, ou para o líder de jovens, ou para a creche, ou para a professora. Não, a responsabilidade dos meus filhos é minha, é minha, é minha, é minha, e não é de mais ninguém. É minha, é sua, e não é de mais ninguém. Você acha que Deus no dia do julgamento vai chegar, quero contas das almas dos indígenas, quero conta das igrejas que você plantou, quero conta disso? Não, quero conta dos teus filhos e da tua esposa. Cristo morreu para um povo que não viveria para si, mas para servir outros, especialmente a sua família. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quantos estão entendendo? Diz amém. Já vou terminar, não fique nervoso, não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Iniciando o culto familiar. Pastor, tudo bem, o senhor me convenceu. Eu não vou dizer que, eu não vou negar que não fazia, mas vou admitir, era ignorância, eu não sabia. Agora eu desejo observar o culto no lar. Como eu devo fazer? Como eu inicio o culto doméstico em minha casa? Vamos lá. Eu vou trazer alguns princípios. Você vai ver que é mais simples do que você imagina para iniciar o culto ou implantar o culto doméstico. Primeiro, o local. Tenha um ou mais locais específicos para a realização do culto. Ok? Onde o culto familiar deve ser realizado? Deuteronômio 6, 6, 7 nos dá algumas opções. Tu as inculcarás a teus filhos, as palavras de Deus, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar. Obviamente que o texto sugere que o culto deve ser realizado em casa, é o ambiente familiar. Mas qual local da casa? Pode ser a sala de estar, ao tapete. Pode ser na mesa, após uma das refeições, se para você for mais conveniente o almoço, ou o jantar. Você tem que escolher um local onde possibilite maiores condições de realizá-lo. Eu, por exemplo, gosto de fazer a mesa, após as refeições, onde eles pegam as biblinhas deles, alguns papéis, e nós fazemos, porque fica um pouco mais próximo. Mas na sala, quando é mais noitinha, quase perto de dormir, é mais aconchegante, também gosto. Pode ser numa varanda, pode ser no quarto, pode ser na cama de casal, com todos juntos. Você deve escolher um local específico que possibilita a realização dele. Agora, quando realizá-lo? Qual hora? Novamente, Deuteronômio nos ensina quando. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás nos teus filhos, e delas fará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar. O que essas palavras revelam? Constantemente, sempre, todo o tempo, para nós, regularmente. O que é isso? Estabeleça um horário específico. Mas qual horário? Eu faço de manhã, à tarde ou à noite? O horário deve ser um horário compatível com a presença de todos os membros. No almoço está todo mundo junto, o marido está fora, não faz. De manhã está todo mundo, mas o filho do meio não está, não faz. À noite, todos estão juntos, então vai ser à noite. O horário tem que ser de acordo com a agenda de todos os membros, para que nenhum deles fique fora. O que deve conter no culto?
Agora deve ser a sua dúvida. Tá, o que tem no culto? Ele deve conter 3 elementos. Devemos cultuar e adorar a Deus com pelo menos esses 3 elementos. Primeiro, os cânticos. Segundo, as escrituras. Terceiro, as orações. Primeiro, cultuando a Deus com cânticos. O Senhor deve ser adorado com louvores. Salmo 118, 115. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Salmo 69, 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Primeiro elemento do culto doméstico, louvor. Tenha em mãos hinários, ou imprima letras para que todos cantem, ou cante hinos que todos saibam, tenham memorizado. Faça isso. Eu sempre escolho hinos que os meus filhos sabem, ou aqueles que eles não sabem, nós passamos a letra para eles lerem. Queridos, nós agradamos a Deus quando louvamos Ele. Lutero dizia, juntamente com a palavra, o louvor merece a mais elevada apreciação. Olha só, nas tendas dos justos, casa, ouve-se voz de júbilo. O culto doméstico deve ter adoração, hinário, impressões de hinos ou louvores decorados. Cante 1 ou cante 2, não é cantar vários como louvor do culto público, mas cante 1 ou 2, eu sempre faço com 2 na minha casa. Segundo, cultuando a Deus com as escrituras. A leitura e o ensino das escrituras deve ter lugar central no culto do lar, não vai fazer igual o neopentecostal. O menino vem aconselhar com o pastor Leandro, pastor, não suporta o culto doméstico lá em casa. Por que, santo? Porque ele leva 1h30, mas que bênção, então deve ser um sermão poderoso. Não, pastor, é 1h20 só cantando, e o senhor não acredita, a mesma música, te adoro, eu te adoro, eu te adoro, te adoro, te adoro. Pastor, eu estou ficando com raiva. Não faça isso. A centralidade do culto doméstico, ei meu irmão, a palavra não perde em ambiente nenhum, é a palavra. Uma das razões do culto doméstico é desenvolver amor pelas escrituras nos membros da família, é compreender a importância e a relevância das escrituras, é entender a centralidade delas em nossa vida. O culto doméstico, você ensina que isso aqui não é periférico, isso aqui é central. Lá em casa é tudo de capa preta, eu gosto de meter medo. Quando eu chego com a Bíblia, é para eles temerem. Eu amo Deuteronômio 32. Essa palavra não é vã, antes é a vossa vida. É a vossa vida. Tá, e como você usa? Vai lá, canta 2 louvores, agora é hora da pregação. No culto doméstico. Primeiro, leitura da escritura. Explicação da leitura, aplicação da leitura. Quarto, você deve seguir um plano, não deve ser aleatório. Hoje ensina em Mateus, amanhã em Abacuque. Não. Quer fazer o Novo Testamento? Começa nos Evangelhos. Vamos passar Mateus. Mateus capítulo 1, 3 versículos. No outro dia, Mateus capítulo 1, mais 3, 6. E vai indo até terminar Mateus. Aí vai para Marcos. Leia, explique, aplique. Simples assim. Leio, tá bom, Davi e Golias. Vou explicar o contexto de Israel, filho. Aplicação. Essa vitória só pode ser feita pela fé, pela confiança no Deus vivo. E ela também é um tipo de Cristo e Satanás e o mundo. É assim. Você também pode ler um livro de histórias bíblicas, o Peregrino, biografias, catecismos, são excelentes também. Terceiro, cultuando com oração. Como é que você faz? Comece o culto doméstico com uma oração, apresentando ele. Ore antes da palavra para Deus trazer iluminação. E terceiro, coloque alvos de oração durante o culto. Por exemplo, no culto doméstico, filhos, vamos orar para o pessoal do Rio Grande do Sul?
você tem um evento importante que chega até nos ouvidos dos pequeninos, envolvam eles nessas situações através de oração. Devemos mostrar aos nossos filhos a importância da oração, primeiro com ensino, depois com o nosso exemplo. Quarta forma, a duração do culto familiar. Quanto tempo deve durar o culto doméstico? Isso depende de vários fatores, que são a idade dos filhos, a quantidade dos filhos, a agenda da família. Com crianças menores, você pode fazer de 5 a 10 minutos. Não precisa ser entediante. Talvez você está pensando em algo dispendioso. Não, você pode começar com 5 e 10 minutos. Para quem não dispõe de muito tempo, 20 minutos de culto celebrado é um cultaço. E quando chegar nos 30, quando já estão maduros na fé, e você já pode ensinar doutrinas profundas. O importante, independente do tempo, é que o culto seja gracioso, feito com ternura e eficaz. Fim. Então você entendeu como que faz o culto? Você pode começar assim, vamos orar, eu faço os membros participarem do culto. Imagina uma mesa aqui, eu, a mãe e os 2 filhos. Vamos pegar o material, as bíblias, ok? Filho mais velho, ore para Deus abençoar o culto. O filho mais velho ora. Amém. Mãe, puxa aí o louvor, que a minha esposa era back vocal. Puxa 2 louvores, nós cantamos. Agora o papai vai abrir o texto. E a Virgem dará luz e chamará Emanuel, Deus conosco, e Ele livrará o seu povo dos seus pecados. Filho, aqui fala do cumprimento da promessa do Messias, tal. E quem se chegar a Ele com fé e arrependimento, é salvo. Amém? Amém. Filho B, ore a Deus agradecendo o culto. Ore agradecendo o culto. E aí, se nós temos uma outra coisa, apresentamos, vamos orar para o Rio Grande do Sul, ou para a vovó que está doente, oramos, amém. Termina o culto. Uma benção. Agora, fim. A condução do culto. Não é assim não, já fiz. Você tem que entender que você é o maestro. É dever do pai ou do dirigente do culto conduzi-lo de forma a ele ser realizado com temor, reverência e respeito. Por exemplo, quando vai ter oração inicial, eu percebo que tem algum deles com o olho aberto ou fazendo gracinha, já vai aquele beliscão do Sou Madruga. Reverência. Na hora que está cantando, eu percebo que está catando mosca, louva, canta. Então eu policio para que, eu conduzo para que eles interajam, para que o culto seja reverente. Então eu imprimo reverência na adoração, participação na hora do louvor, quero que eles cantem, e atenção na hora da palavra, sempre explicando que não se trata de uma brincadeira. Então não só me satisfaço com a realização, mas com o modo que ele se realiza. E como é bom os efeitos. Por exemplo, teve um dia que o ensino foi em Mateus 22, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele foi bem rápido, eu estava corrido aquele dia, até achei que não tinha tido muito efeito. No dia seguinte, houve um impasse entre os 2. O menor veio, papai, o Augusto não está me amando como o próximo deve amar. Só que a natureza de Adão faz ele usar a Bíblia igual a serpente, né? Distorce. Mas é impressionante que ele associou que o irmão deveria ter misericórdia dele, ceder o brinquedo como prova do amor ao próximo que o Senhor exige que tenhamos em Mateus 22. Para mim isso aí é avivamento, meu irmão. Porque a conversão não é obra nossa, é do Senhor. Mas olha só, a gente pavimentando o caminho, lançando sementes. O dia que se converter, esses princípios estão todos implantados. Vai poupar um bocado de trabalho para tu pai, tu mãe e para o pastor da igreja local. Irmão, comece agora mesmo.
praticar isso. Eu tenho o esboço aqui, eu posso passar também em Word, em PDF, para o pastor, e ele pode passar para todos vocês, porque está muito didático, muito simples, para vocês começarem a praticar. Vamos zelar pelas nossas famílias, vamos zelar pelos nossos filhos, vamos chorar por eles hoje, para que não tenhamos que chorar amanhã a sua morte, sua condenação, seu desvio. Vamos banhar nossa casa com a palavra de Deus, os cânticos, a pregação, a disciplina, o culto doméstico. Você não tem ideia as mudanças que ocorrerão na sua família. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Se você está em família, ore aí com seus filhos, ore com seu esposo, ou você que está grávida, você que tem netos, você que já tem filhos adolescentes, Deus pode salvá-los hoje. Rogue por eles. Se você foi um pai negligente, omisso, peça perdão. Peça perdão. Se você foi uma mãe que estava ganhando o mundo, mas esquecendo dos seus filhos, peça perdão. Diga para Deus: tirarei o pé um pouco, gastarei mais tempo em casa, mais tempo com os meus filhos, me dedicarei ao ensino, à evangelização, ao discipulado, à intercessão e ao exemplo de piedade. Me dê graça, Senhor, para observar o culto no lar, para implantar o culto doméstico em casa. Me dê graça, Senhor. Peça a Deus, meu irmão. Me dê graça, Senhor. Me dê graça. Senhor, tem misericórdia. Estamos vendo, de um lado, poderes se ajuntando, se reunindo, instituições, órgãos, partidos, se unindo para destruir, esmagar essa instituição sagrada, a família. Não deixe os pais, as mães, os líderes assistirem isso sem fazerem nada. Desperta essa geração, Senhor, como Josué. Vocês podem servir seus deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê graças a esse homem, graça a esse homem, a essa mulher, no nome santo de Jesus. Amém e amém.